Neurônios são as células que fazem parte do sistema nervoso responsável por conduzir, receber e transmitir os impulsos nervosos através do corpo, fazendo com que este responda aos estímulos do meio. Além de ter a função de transmitir os estímulos, os neurônios também transmitem informações entre si, através da sinapse, processo que constitui a troca de informações entre essas células. Sinapses são o ponto de encontro de dois neurônios, e elas são compostas de um lado pré-sináptico e outro pós-sináptico. A transmissão de um neurônio para o outro é o processo mais básico que ocorre no cérebro. Isso acontece da seguinte maneira: quando o impulso elétrico chega no final do axônio, são liberadas substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, e eles são detectados pelos dendritos de outro corpo celular que se encontra do outro lado da sinapse. Então o processo se repete. Esse processo passa pelos neurônios devido a uma passagem rápida de íon na membrana. Há dois tipos de sinapses presentes nos neurônios, a elétrica e a química. A elétrica ocorre em músculos lisos e cardíacos. O sinal é transmitido diretamente da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, via junções comunicantes. Em uma sinapse química, o sinal elétrico da célula pré-sináptica é convertido em um sinal químico na forma de um neurotransmissor, o qual atravessa a fenda sináptica e liga a um receptor na membrana da célula pós-sináptica. O receptor converte o sinal químico em um sinal elétrico na célula pós-sináptica. Todas as ações dos seres humanos, desde locomoção voluntária e involuntária, pensamentos, memórias, capacidades cognitivas, sensações, entre outras coisas, somente são possíveis graças aos neurônios. Estima-se que existam aproximadamente 86 bilhões de neurônios no sistema nervoso dos seres humanos, todos eles trabalhando diariamente sem parar para que possamos fazer nossas coisas e vivermos. Por mais que o neurônio seja a principal célula do sistema nervoso, sua estrutura é básica e formada principalmente por corpo celular ou pericárdio, dendritos, axônio e bainha de mielina. O axônio é o prolongamento celular que transfere as informações do sistema nervoso. Eles podem variar de 1 milímetro até 1 metro, e no final do axônio existem o que chamamos de terminal axonal. É nessa parte que ele se conecta com o corpo celular ou dendritos para transmitir informações. Bainha de mielina. A maioria dos axons possui uma bainha de mielina. Ela é muito importante e ocupa uma grande parte do axon, acelerando as informações pelo axon. A mielina é muito importante no funcionamento da grande parte dos neurônios. Com a danificação da baía de mielina, a passagem do sinal nervoso se torna altamente lenta, pois o caminho não é mais entre os nódulos, como o canguru, e sim diretamente por todos os axons de uma forma contínua, tornando os processos muito mais devagarosos. Curiosidade: o exemplo trágico que está ocorrendo na mielina danificada é a esclerose múltipla. Nessa situação, a baía de mielina são danificadas pelo próprio sistema imune da pessoa, e a comunicação dos neurônios fica interrompida, e diversas lesões surgem no sistema nervoso, que pode afetar qualquer parte, como por exemplo parte motora. Seus sintomas são visão turva ou dupla, fadiga, formigamentos, perda de força, falta de equilíbrio, espasmos musculares, dores crônicas, entre outras coisas. Dendritos são prolongamentos que atuam na concepção dos estímulos nervosos, seja a partir do ambiente ou de outros neurônios. Esses estímulos são transmitidos para o corpo da célula soma. Neurônios multipolares apresentam mais de 2 prolongamentos que partem do corpo celular, podendo ter vários dendritos, mas apenas um axônio. Também são conhecidos como motores ou efetuadores, recebem informações do sistema nervoso e transmitem para os músculos e demais glândulas do corpo.
Neurônios bipolares. Apresentam dois prolongamentos a partir do corpo celular, sendo um axônio e um dendrito. Também chamados de associativos ou conectores ou interneurônios, é o grupo mais numeroso de neurônios. Como o nome indica, esses neurônios transmitem o sinal desde os neurônios sensitivos até o sistema nervoso central, transmitindo estímulos externos. Liga também neurônios motores entre si. Nesse tipo de neurônio, o axônio é bastante reduzido, estando o corpo celular e os depolarização terminal, onde se localizam os telodendritos. Neurônios pseudonipolares são encontrados em diversas áreas sensitivas da medula espinhal, tendo a função de transmitir diversos impulsos nervosos, como por exemplo sensação de frio, calor, tato, entre outros. Neurônios unipolares possuem apenas o axônio como prolongamento. Células da glia são diversos tipos celulares presentes no sistema nervoso central. Elas não geram impulsos nervosos, não formam sinapses e, ao contrário dos neurônios, são capazes de se multiplicar através do processo de mitose, mesmo em indivíduos adultos. Assim, as células da glia atuam como células de suporte aos neurônios. Dentre as diversas funções exercidas por essas células, podemos destacar sustentação e isolamento dos neurônios, transporte de substâncias nutritivas aos neurônios, participação do equilíbrio iônico do fluido extracelular, remoção discretas e fagocitose dos restos celulares. Astrócitos. Tem como função a sustentação e a nutrição, pois suas ramificações se ligam a capilares sanguíneos fazendo o transporte de nutrientes. Oligodendrócitos. Possuem a mielina do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, essa função é exercida pelas células de Schwann. Ependimários. Sua função é o revestimento das cavidades do sistema nervoso central. Micróglia. São células macrofágicas responsáveis pela fagocitose de cunhas e restos celulares. Os receptores sensitivos detectam um leve movimento nos músculos do quadríceps. O impulso é transmitido através do neurônio sensitivo ou pseudonipolar, através de todo o seu axônio pela fibra 1A até os terminais axônicos localizados na massa cinzenta do sistema nervoso central nas vértebras L2 e L4. Parte de suas ramificações enviam o impulso até o encéfalo, permitindo o conhecimento do reflexo. Em um sistema de uma única sinapse, o neurônio sensitivo, através da massa cinzenta com interneurônio ou bipolar, converte o estímulo a um neurônio motor. Os impulsos desencadeados distribuem-se para fora ao longo do neurônio motor, em direção à área específica do quadríceps. O músculo esquelético efetor responderá resultando em um reflexo somático. O músculo esquelético se contrairá, realizando o movimento da perna. O ato reflexo é quando seu corpo age de maneira inconsciente, ou seja, age sozinho. Por exemplo, o espirro. Receptor. Responde aos estímulos internos ou externos. Via sensitiva. Apresenta neurônios sensitivos transportados para a medula dorsal. Neurônio associativo. É o neurônio em que converte os estímulos em reflexos. Via motora. É caracterizada pelos neurônios motores para contrair os músculos. Efetor, o músculo que recebe a mensagem. Medular, a informação se integra na medula, sendo involuntária. Encefálicos, a informação se integra nos neurônios associativos do encéfalo. O sistema endócrino é constituído basicamente por glândulas e tecidos produtores de hormônios. Os hormônios agem de forma específica de acordo com as células que os recebem, podendo estimular ou inibir ações metabólicas. Eles agem no crescimento do corpo, controle de açúcares e entre outras funções. Ao serem lançados na corrente sanguínea, tornam-se responsáveis por manter o bom funcionamento do corpo, além de estimularem mudanças durante toda a vida do ser humano. O sistema endócrino e o sistema nervoso são os dois principais mecanismos de comunicação e coordenação do corpo humano. O sistema nervoso comunica-se através de sinais elétricos, os impulsos nervosos,
que transmitem informações rapidamente e seus efeitos geralmente são de curta duração. O sistema endócrino, ao contrário, a comunicação é estabelecida por sinais químicos, por meio dos hormônios. Tal sistema responde de forma mais lenta, porém os seus efeitos são mais duradouros. Portanto, os dois sistemas se completam. O sistema endócrino, por sua vez, é dividido em chamada epífise ou pineal, está envolvida com o controle dos ciclos circadianos, fazendo controle de vigília e do sono, produz a melatonina. Temos também a hipófise anterior, adenohipófise, e superior, neurohipófise. Próximo à hipófise, encontramos o hipotálamo, aonde tem as tireoides e 4 glândulas menores, que são as paratireoides. Descendo mais um pouco, encontramos o pâncreas, depois as suprarrenais, que ficam acima dos rins. As mulheres terão os ovários e os homens os testículos. O hipotálamo liga o sistema nervoso ao sistema endócrino, sintetizando a secreção de neurohormônios, também chamado de liberador de hormônios, sendo necessário no controle da secreção de hormônios da glândula pituitária, entre eles liberação de gonadotropina. A hipófise é uma pequena glândula, um corpo ovoide e com tamanho semelhante de uma ervilha. Pode ser chamada também de glândula pituitária. Está localizada abaixo do hipotálamo, em um local denominada fossa hipofisária. Ela está fixada à superfície inferior do hipotálamo, por uma curta haste denominada infundíbulo. Possui duas partes, uma anterior, denominada adenohipófise, e outra posterior, denominada neurohipófise. A hipófise secreta cerca de 8 hormônios, afetando quase todas as funções do corpo. A adenohipófise é a parte anterior da hipófise, composta por tecido epitelial glandular. É altamente vascular e formada por células epiteliais dispostas em cordões ou folículos irregulares. Libera pelo menos 8 hormônios importantes. Somatropina, envolvida no controle do crescimento do corpo. Mamotropina, estimula o crescimento e a secreção da mama feminina. Adrenocorticotropina, controla a secreção de hormônios da glândula suprarrenal. Tirotropina, estimula a atividade da glândula tireoide. Hormônio estimulador do folículo, estimula o crescimento e a secreção de estrógenos nos folículos ováricos e a espermatogênese nos testículos. Hormônio das células intersticiais, ativa a secreção de andrógenos através dos testículos. Hormônio luteinizante, induz a secreção de progesterona pelo corpo lúteo. Hormônio estimulador de melanócitos, aumenta a pigmentação cutânea. A neurohipófise é a parte posterior. É composta por tecido nervoso e sintetiza 2 hormônios. A vasopressina é o hormônio antidiurético, controla a absorção de água através dos túbulos renais. A ocitocina promove a contração do músculo não estriado do útero e da mama. Os 2 hormônios ficam armazenados na glândula até serem utilizados, enquanto os impulsos nervosos para o hipotálamo estimulam a liberação dos hormônios da neurohipófise. A glândula tireoide é altamente vascularizada. Possui 2 lobos, direito e esquerdo, que são conectados entre si por uma parte central denominada istmo da glândula tireoide. A glândula está envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo e contém 2 tipos de células foliculares, localizada nos folículos tireoidianos, e as células parafoliculares, localizada entre os folículos. Folículo tireoidiano. A glândula tireoide é composta por unidades secretoras chamadas folículos. As células foliculares secretam e armazenam 2 tipos de hormônios tireoidianos. O primeiro hormônio é denominado triodotitorina, ou T3, e o segundo hormônio é denominado tetraidotitorina, ou T4, e também chamado de tirotoxina.
A T3 é provavelmente o estimulador principal do ritmo metabólico da célula, enquanto a T4 é poderosa, porém menos rápida. As glândulas parafoliculares secretam calcitocina que regula o metabolismo de cálcio, suprindo a reabsorção óssea. Glândulas suprarrenais ou adrenais são pequenos corpos amarelados circundadas por tecido conjuntivo, contendo muita gordura perinéfrica. Uma glândula suprarrenal seccionada revela um córtex externo. O córtex suprarrenal é responsável por secretar os hormônios chamados esteroides. Ele mostra 3 zonas celulares: as zonas glomerulosa, que é a mais externa, fasciculada, mais larga, e a reticulada, que é a mais interna. A zona glomerulosa produz aldosterona, que é importante na regulação do volume e pressão sanguínea. Retém o sódio e a água e elimina o potássio. A zona fasciculada produz hormônios que mantêm o equilíbrio dos carboidratos, proteínas e gorduras. O principal glicocorticoide é o cortisol. A zona reticulada é responsável por produzir hormônios sexuais, como a progesterona, estrógenos e andrógenos. Portanto, vale lembrar que o córtex, por conta de todas as suas funções, é essencial para a vida e a sua remoção é letal. A medula suprarrenal é considerada uma extensão da parte simpática do sistema nervoso autônomo. É constituída de grupos e colunas de células cromafins separados por largos sinusoides venosos, que são pequenos grupos de neurônios que ocorrem na medula. Secreta 2 hormônios. Epinefrina, adrenalina, tem efeito acentuado sobre o metabolismo de carboidratos, e a noropinefrina, noradrenalina, produz aceleração do coração, vasoconstrição e pressão sanguínea elevada. Esses hormônios são produzidos em situações de emergência e estresse. Produzem também conversão de glicogênio em glicose no fígado, elevação do padrão metabólico da maioria das células e dilatação dos brônquios. O pâncreas é um órgão alongado que se situa transversalmente na parte superior do abdômen, estendendo-se do duodeno até o baço. Secreta 2 hormônios. Insulina, que diminui os níveis de glicose através de 2 maneiras: aumentando o transporte de glicose do sangue para o interior das células e estimulando as células a queimarem glicose como combustível. É o único hormônio que diminui a glicose sanguínea. E o glucagon, que aumenta a glicose sanguínea de 2 maneiras: estimulando a conversão de glicogênio em glicose no fígado e estimulando a conversão de proteínas em glicose. As gônadas são glândulas sexuais que constituem nos ovários, nas mulheres, e testículos nos homens. Essas gônadas, além de produzirem os gametas, óvulos e espermatozoides, também secretam hormônios. Existem 2 ovários localizados, um de cada lado da cavidade pélvica. Produzem 2 hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona. Fazem parte do desenvolvimento e funcionamento dos órgãos genitais femininos e da expressão das características sexuais femininas, como o desenvolvimento das mamas, distribuição da gordura nos quadris, coxas e mamas, distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, maturação de órgãos genitais e fechamento das cartilagens epifisiais dos ossos longos. Tanto o estrógeno como a progesterona são controlados por hormônios de liberação no hipotálamo e pelas gonadotropinas de adenohipófise. Já nos homens, há a ocorrência de testículos. Estão localizados dentro do escroto. O principal hormônio secretado pelos testículos é a testosterona, um esteroide produzido por suas células intersticiais. O estímulo para a secreção da testosterona é o hormônio luteinizante LH, proveniente da adenohipófise. A testosterona auxilia na maturação
dos espermatozoides e é responsável pelas características sexuais masculinas, como o crescimento e desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, crescimento musoesquelético, crescimento e distribuição dos pelos e aumento da laringe, acompanhando por alteração da voz. A secreção da testosterona é controlada por hormônios de liberação produzidos no hipotálamo e pelos seus hormônios luteinizantes da adenohipófise. O timo possui determinadas funções secretoras hormonais e linfáticas, produzindo linfócitos T. Ele varia de tamanho e atividade dependendo da idade, doença e do estado fisiológico, mas permanece ativo mesmo na idade avançada. No início da vida, ele é de cor cinza-róseo, mole e finalmente lobulado, constituído em 2 lobos piramidais iguais, unidos por tecidos conectivos frouxo. Após a meia-idade, o timo torna-se amarelado devido à sua gradual substituição por tecido adiposo. O timo situa-se na parte superior da cavidade torácica, posteriormente ao externo e das 4 cartilagens costais superiores, inferiormente à glândula tireoide. O timo tem a função de produzir diversas substâncias, inclusive hormônios, que regulam a produção de linfócitos, a diferenciação e as atividades no timo. Essas substâncias incluem 4 polipeptídeos principais quimicamente bem distribuídos: timolina, timopoetina, timosina alfa e timosina beta. A timolina é produzida dentro do timo e precisa da presença de zinco para atividade funcional. A timopoetina intensifica diversas funções da célula T. A timolina e a timopoetina agem sistemicamente para dar regulação imune perfeitamente ajustadas das células T, auxiliando a manutenção do equilíbrio entre as atividades de seus diferentes subconjuntos. As timosinas promovem maturação dos linfócitos no interior do timo e também estimulam o desenvolvimento e a atividade dos linfócitos no desempenho de suas funções linfáticas por todo o corpo. O corpo pineal ou epífise do cérebro é um pequeno órgão piriforme, cinza-avermelhado, que ocupa uma depressão entre os colículos superiores. O corpo pineal contém cordões e folículos de pinealócitos e células de neuróglia, entre as quais se ramificam muitos vasos sanguíneos e nervos. Septos se estendem até o corpo, a partir da pia mater, adjacente. O corpo pineal modifica a atividade da adenohipófise, neurohipófise, pâncreas endócrino, paratireoides, córtex e medula da glândula suprarrenal e gônadas. As secreções pineais podem alcançar suas células-alvo via líquido cérebro-espinal ou através da corrente sanguínea. A glândula pineal secreta melatonina, um hormônio que altera o ciclo reprodutivo, influenciando a secreção de hormônios da liberação do hipotálamo. Acredita-se também que a melatonina esteja relacionada com o ciclo sono-vigília, possuindo um efeito tranquilizante. Ela tem sido chamada de relógio biológico do corpo, controlando a maioria dos biorritmos.